dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma semana com o nosso conteúdo de ciências. A grande novidade é que nós vamos começar a nossa apostila 2. A nossa apostila 1 a gente já acabou. Eu acabei de enviar as correções para vocês que estavam faltando. E agora nós vamos começar o módulo 6 de ciências, que é um conteúdo que, na verdade, ele diz respeito à parte de física que vocês vão ver no segundo ano do ensino médio, que é termologia e calorimetria. É um conteúdo bastante diferente, bastante legal, tem muita coisa que vocês usam no dia a dia, então vai ficar fácil. E é muito bom aprender desde já, tá? Então aí o tópico que está na apostila de vocês é sobre matéria e energia, tá? Na verdade, a gente vai entender como as transformações da matéria servem para produzir energia. E nós vamos falar um pouco sobre temperatura e calor. Existe uma diferença entre temperatura e calor. São termos diferenciados. Muitas pessoas pensam que temperatura é a mesma coisa que calor, mas nós vamos ver que não. Bom, e você já deve ter observado aí na sua tela que tem um desenho, né? Na verdade, eu desenhei um homem pré-histórico numa árvore, em um momento aí no qual ele teve uma grande sacada e uma grande descoberta. O homem descobriu o fogo. Aí você pode me questionar, professora, mas quando que isso aconteceu, né? Bom, a descoberta do fogo, gente, ela é datada aí de mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo, tá? Como é que o homem descobriu o fogo? Na verdade, até então, ele só via as faíscas de fogo e lugares pegando fogo devido à atividade de raios que caíam, de intensas tempestades, onde caíam raios e pegava fogo. E aí esse homem pré-histórico, paleolítico, ele começou a perceber que o fogo auxiliava em certos processos e podia melhorar, em alguns aspectos, as condições da vida. Então, na verdade, a importância do fogo para o homem é que, através dele, produz calor, luz e utilizado também para proteção, tá? Calor porque, ao fazer uma fogueira e ficar em volta dessa fogueira, o calor aumenta a temperatura, então nas regiões mais frias ou na época do frio, ele observou que podia se esquentar na presença próxima do fogo, né? Luz, na escuridão da noite, acender uma tocha e sair para caçar. E proteção, né? Também proteção da sua cabana, proteção da sua família, além de auxiliar em outros processos, como na alimentação, né? O homem passou a assar a carne, a assar as coisas que ele caçava, a carne dos animais que ele caçava, né? E outro uso do calor também foi que, através de aquecer peças metálicas, ele pôde moldar ferramentas, moldar utensílios para o uso do dia a dia. Então, tudo isso facilitou e revolucionou a vida do homem pré-histórico. Por que eu quis comentar sobre a descoberta do fogo neste momento aqui? Porque fogo está intrinsecamente relacionado com temperatura, e temperatura relacionado com calor, que é o nosso módulo. Então, tem tudo a ver nesse momento a gente falar de fogo, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que o fogo queima? Né? Por que a cola cola? Por que o fogo queima? Então, a gente passa a ficar curioso com alguns fenômenos. A gente sabe o efeito, mas não sabe o porquê de algumas coisas, né? Na verdade, o fogo queima porque ele é resultado de uma reação de combustão, uma reação que libera grande quantidade de calor. E esse calor é traduzido na forma de aquecimento, na forma de queimadas, tá? E na forma de luz também. O fogo, de certa forma, produz luz, o clarão, que a gente consegue ver, tá? Então, aqui, vou falar um pouco agora sobre a sensação térmica, sensações térmicas de quente e frio, tá?
Já adianto desde já, pessoal, que é errado o termo está calor. Nós não podemos falar está calor. No dia a dia, a gente usa muito isso. Só que na linguagem técnica, na linguagem científica, o calor, ele significa a energia em trânsito. Então, é uma modalidade de energia que ela vai ser transferida. Então, o corpo ele não está calor, porque o fato de estar é o fato de estar constante. O corpo ele recebe ou cede calor, tá? E as sensações de quente e frio são conceitos relativos. Como assim, professora, conceitos relativos? O que significa isso? Significa o seguinte, ó, eu tenho 3 recipientes colocados aqui. Um recipiente a 10 graus Celsius, que é a medida de temperatura. Outro recipiente a 30 graus Celsius, uma temperatura um pouco maior do que o anterior. E um terceiro recipiente a 50 graus Celsius. Bom, se eu colocar a minha mão no recipiente de 10 graus Celsius, eu vou sentir na minha mão uma sensação de frio, vai ficar gelado. Por quê? Porque essa temperatura está baixa, tá? E por que eu sinto frio na minha mão? Na verdade, eu sinto frio porque a minha mão, por estar mais quente, está fornecendo calor para o líquido que está numa temperatura menor do que a minha mão. Ao retirar a minha mão daqui e colocar ela no segundo recipiente, no qual eu tenho uma temperatura intermediária entre 10 e 50 graus Celsius, eu vou sentir menos frio, na verdade, porque a minha mão vai ceder menos calor para este recipiente, tá? E ao colocar a minha mão no recipiente de 50 graus Celsius, eu vou sentir a minha mão quente. Por quê? Porque o líquido que está aqui a 50 graus Celsius está numa temperatura maior do que a temperatura da minha mão e vai ceder calor para a minha mão. Então, qual é a ideia, né? Qual é a síntese que a gente tira deste exemplo que eu dei? A gente pode resumir o seguinte: o calor, ele é sempre transferido do corpo que está numa temperatura maior para o corpo que está numa temperatura menor. O calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. É energia em trânsito, tá? Então, e a temperatura? A temperatura, na verdade, é uma medida do grau de agitação térmica das partículas que estão compondo este corpo, que pode estar em 3 estados físicos da matéria: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, imagina que eu tenho um cubo no estado sólido. Se eu conseguisse enxergar as moléculas ou átomos que estão formando esse material, eu veria um aglomerado de bolinhas, uma dos lados das outras. Por quê? Porque no sólido, as moléculas e átomos, elas estão em posições ordenadas e fixas dentro deste material. Porém, se eu conseguisse dar um zoom ainda mais, eu peguei um pedaço aqui para poder mostrar para vocês aqui na íntegra, se eu conseguisse aumentar o tamanho, conseguisse observar, ao fornecer temperatura para este cubo aqui, ao aumentar a temperatura do material, eu vou aumentar o grau, ou seja, o modo como as moléculas se movimentam dentro desse material. Com o aumento da temperatura, as moléculas passam a se agitar cada vez mais. Esse grau de agitação das moléculas a gente chama de temperatura. A medida disso daqui é feita por um instrumento que a gente chama de termômetro, e a gente converte isso em graus, tá? Então, geralmente nós temos os termômetros de mercúrio, né? Utilizados para determinação da temperatura dos corpos, ok? Por que do mercúrio? Já eu vou falar, num outro momento da aula eu vou explicar o porquê do mercúrio. Então, na verdade, a temperatura está medindo o quanto que as moléculas estão se agitando dentro do recipiente. Por quê? Porque ao fornecer temperatura para elas passam a receber energia, e essa energia vai ser convertida em movimento. Ok, pessoal? Então, agora
Antes da gente entrar em escalas termométricas, vou falar um pouquinho para vocês, só revisar o que eu já expliquei a respeito do calor. Então, a melhor definição de calor é a energia térmica em trânsito, que vai sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Na nossa próxima aula, eu vou falar de escalas termométricas e como construir os termômetros, os aparelhos que medem a temperatura. Um beijão para vocês, saudades, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!